Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para meditar mais uma vez na Palavra de Deus em ordem cronológica. Hoje, Lucas capítulo 23. Se você vem gostando de todo esse conteúdo, dê o seu gosto, compartilhe o vídeo. Você está espalhando a Palavra de Deus. Bom, a palavra não é minha, por isso a palavra é daquele que a inspirou os servos também a escreverem. Também não é deles, apesar de levar o nome Lucas, mas não foi ele, foi o Espírito Santo. Ele foi apenas um instrumento, assim como eu também espero estar sendo o instrumento de Deus para te ajudar nessa jornada da Bíblia. Vamos pedir a direção? Meu Deus, o Senhor inspirou os teus servos no passado e hoje continua fazendo o mesmo, inspirando-nos através da tua palavra. Ela é o nosso guia. Por favor, fale conosco, dá-nos do teu Espírito, o Espírito do entendimento. Amém. Versículo 1. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo ele mesmo é Cristo, o rei. O comentário diz: pervertendo a nação. As acusações dos religiosos contra o Senhor Jesus não passavam de calúnias, e sua própria vida pública testemunhava a falsidade de cada uma delas. O Salvador nunca incitou rebelião contra Roma, jamais proibiu o pagamento de impostos romanos, nem se intitulou rei para disputar com César. As argumentações mentirosas dos sacerdotes visavam culpar o Senhor diante de Pilatos para que ele o condenasse à morte. E ainda mentiram, né? Porque quando ele falou sobre proibir o tributo a César, quando fizeram essa pergunta para ele, querendo que ele respondesse isso, né? Jesus não respondeu isso. Ele falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, eles estavam tentando, de alguma forma, condenar Jesus, né? 3. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E, sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Então Herodes, né, o rei da Galiléia, ele deveria então julgar esse caso. Só que Herodes, lembra, ele havia matado João Batista. Então ele era cheio de medo e ele gostava muito de ouvir João Batista, né? Certamente ele tinha um certo conhecimento da palavra de Deus. Mas olha o que ele faz no 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando com grande veemência. O comentário: Herodes Antipas não se arrependeu com a repreensão de João Batista. Além disso, foi o responsável por sua morte. Mas por muito tempo ele nutria uma curiosidade em conhecer o Senhor Jesus, a quem o profeta anunciava. Herodes não estava interessado em ouvir as palavras do Messias, e sim em se divertir com os sinais milagrosos feitos por ele. Mas, sabendo dos desígnios malignos do seu coração, o Redentor ficou em silêncio. Isso mostra que o Altíssimo sempre ocultará a sua glória dos soberbos, mas a revelará aos humildes, isto é, aqueles que desejam se submeter à sua autoridade. A questão é que o Senhor vê o que os homens não estão vendo, né? Aparentemente, a intenção dele era boa em querer conhecer mais a Jesus, porque desejava vê-lo. Mas o desejo dele não era por conhecer o Salvador, mas ver os sinais, se divertir. Talvez era um divertimento, uma distração para ele. Assim, tem muitas pessoas que buscam Jesus na igreja, mas com o objetivo apenas de alcançar seus objetivos e nada mais. Elas não querem um relacionamento com Jesus. 11. E Herodes, com seus soldados, desprezou e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos.
E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos, os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Por quê? Ele iria julgar segundo as leis romanas, não segundo a lei judaica. Os sacerdotes queriam que fosse feito justiça, entre aspas, porque eles achavam que Jesus era injusto, mas para com as leis judaicas. E aí é onde eles pressionam Pilatos para que ele tome uma decisão. 16. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era ali necessário soltar-lhe um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Quer dizer, eles queriam que prender a qualquer custo e matar, crucificar Jesus a qualquer custo e soltando um criminoso. Uma pessoa que eles queriam presa porque dava muitos problemas, mas agora queriam que ele fosse solto. 19. O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhe disse: mas que mal fez esse homem? Não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei? Então, ele estava tentando de alguma maneira, e tinha o poder de fazer isso, de libertar Jesus, mas a multidão estava pressionando. E ele não queria desagradar aquele povo, ele não queria guerra, ele queria sossego. Ele não estava pensando em Jesus, ele não estava pensando nos benefícios dos judeus, ele estava pensando no seu próprio benefício. 23. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que havia de fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que o levasse após Jesus. Então, nos evangelhos, fala sobre esse sirineu, esse Simão que ajudou Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. Seguindo para o 27. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. E aqui está uma lição para todas as mães e pais, que enfrentam seus problemas, suas lutas com seus filhos. Ele falou: antes por vós mesmas. Então, primeiro, você tem que buscar ter forças. Primeiro, você tem que aprender a ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus, essa força que Deus vai te dar, vai capacitá-lo para lutar pelos seus filhos. E depois ele falou: por vossos filhos. Então, primeiro começa conosco. O maior exemplo, a maior conquista, a diferença começa com você. No 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caí sobre nós, e os outeiros cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Comentário: as mulheres choravam pela injustiça feita ao Senhor Jesus, mas ao se voltar para elas, pediu para que lamentassem não por ele, mas por si mesmas. Ou seja, o sacrifício do Filho de Deus era de natureza expiatória, portanto ninguém poderia tomar parte nele. Ademais, o Salvador
era consciente de que havia vindo ao mundo para aquele propósito, estava disposto a cumpri-lo até o fim. Sua dor e sua tristeza não durariam muito tempo, pois em breve estaria à direita do Pai. Porém, os habitantes de Jerusalém sofreriam sobremaneira por terem rejeitado a luz do mundo. Após alguns anos, a cidade seria completamente destruída. A história relata que os suprimentos de comida e de água foram cortados pelos romanos a fim de obrigar os judeus a se rendirem. Com isso, a calamidade foi severa e atingiu grandemente as mulheres. Elas veriam seus filhos serem massacrados pela fome e pela violência, e ainda presenciariam outros serem vendidos como escravos. Então, ainda nessas condições, o Senhor Jesus encontra força para orientar aquelas mulheres. E elas, mulheres que não se intimidavam, diferente dos homens que fugiram, elas estavam ali presenciando tudo aquilo e acompanhando com dor todo aquele sacrifício. 32. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O comentário: Caveira, colina onde o Salvador foi crucificado, ficava fora dos muros da cidade. Era um lugar considerado impuro devido à tortura e à execução de criminosos. Isso não era uma coincidência, pois a lei era assim que o sacrifício expiatório deveria ser feito. A morte na cruz era a maior expressão de maldição diante dos homens e, acima de tudo, perante Deus. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Continuando, diante disso, o Senhor se tornou maldito. Ele trocou o trono de glória no céu por uma infame cruz, a fim de sofrer uma morte dolorosa em favor da humanidade. Durante sua vida, o Senhor Jesus rejeitou ser posto como líder político do povo e também recusou a proposta do diabo para ser exaltado. Porém, aceitou humildemente a vergonha da cruz por amor a nós. O apóstolo Paulo fala que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão nesse mundo, mas é sabedoria e justiça para aqueles que se entregam a ele, porque é o caminho que nós também devemos seguir, A morte das nossas vontades para que nós possamos viver para Cristo. 34. E dizia-lhe: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. O comentário do 34, perdoa-lhe. O amor do Senhor Jesus pela humanidade não esfriou nem mesmo na hora do seu maior sofrimento, a crucificação. Ali mesmo, ele foi capaz de interceder pelos culpados da sua morte e por aqueles que carregavam em suas mãos o seu sangue inocente. Apesar da sua dor, o Salvador apelou ao Altíssimo, dizendo-lhe: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Com isso, o Senhor Jesus nos ensina a orarmos sempre pelos inimigos, principalmente quando eles estão nos ferindo. Por isso que muitas pessoas não querem seguir o Evangelho de Cristo, porque é difícil, A pessoa está te ferindo, te causando injustiça e você está orando para que Deus a abençoe, É contraditório a tudo neste mundo, mas essa é a força que nos motiva a seguir olhando para Jesus e saber que o final vai dar tudo certo. 35. E o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. O comentário diz: salve-se a si mesmo. As autoridades zombavam do Senhor Jesus, dizendo que ele não podia salvar a si mesmo, porque era falso, mas isso não era verdade. Se quisesse, o Salvador poderia descer da cruz, mas se ele se salvasse, não poderia salvar mais ninguém. Se o Redentor tivesse fugido do sacrifício, todos nós padeceríamos com a morte eterna. No 36, e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele
e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. Quer dizer, provocações, né? E quantas pessoas também que você conhece são usadas pelo próprio mal para provocar você. Não dê resposta, ore por elas. 38. E também, por cima dele, estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então, quer dizer, aquela placa ficou em várias línguas para que todos soubessem que ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores, e que estava morrendo por nós. E agora um dos malfeitores também estava ali zombando de Jesus, né? Na mesma condição e ainda fazendo isso. 40. Respondendo, porém, o outro, repreendiu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse-lhe Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. O comentário diz: lembra-te de mim. No momento da crucificação do Senhor Jesus, uma realidade sobre a vida ficou evidente. Há somente dois tipos de pessoas neste mundo: aquelas que ouvem a palavra e creem, e aquelas que, mesmo tendo todas as provas do amor e da fidelidade divina, permanecem com o coração endurecido. Ambos os homens eram malfeitores, porém, enquanto um creu plenamente que o Senhor era o Messias, o outro escarnecia dele. O malfeitor que creu, reconheceu suas falhas, sua indignidade e a sua condição de pecador. Assim, ao se arrepender, se apossou do paraíso. Olha que palavra, né? Por exemplo, a cruz da esquerda, que foi o malfeitor que blasfemou contra Jesus, é a cruz da negação. É aqueles que não aceitam o sacrifício de Jesus, porque não creem. A cruz da direita é a cruz da aceitação. É aqueles que foram a Jesus, se arrependeram dos seus pecados e foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E por isso terão a vida eterna com Deus. Então, a cruz do meio, a cruz de Jesus, representa a nossa salvação. Qual a cruz você vai aceitar? Qual a cruz você vai carregar? A da aceitação ou da negação? Porque a cruz da negação também vai fazer você padecer eternamente longe de Deus. E eu estava pensando, aqui se cumpre o que o Senhor Jesus falou: um será tomado, o outro deixado. Então, enquanto na igreja muitas pessoas presentes, de corpo presente, mas a vontade delas, o espírito dela está lá fora, continua no mundo. No 44, e era já quase a hora sexta, e houve trevas, e em toda a terra até a hora nona, escureceu-se o sol. O comentário do 44, a hora nona. De acordo com estudiosos, esse era o momento em que o sacerdote costumava anunciar o sacrifício diário do cordeiro no templo, em prol do perdão dos pecados de Israel. E foi nesse exato instante em que, antes de expirar, o Senhor Jesus declarou tudo que estava consumado. Que interessante, Porque tudo está se cumprindo, tudo está seguindo rigorosamente como Deus já havia determinado lá em Levítico, com respeito ao sacrifício. E ele diz no 45, e rasgou-se ao meio o véu no templo. O comentário: e rasgou-se ao meio. Os sacerdotes que estavam dentro do tabernáculo, cumprindo os seus serviços, devem ter se atemorizado com a forma espantosa como o espesso e alto véu foi rasgado. O véu foi partido abruptamente, assim como o corpo do Senhor Jesus foi brutalmente rasgado no martírio. Dessa forma foi abolida a distinção entre judeus e gentios, e o caminho de acesso a Deus se tornou livre por meio do seu Filho Jesus, sabe? Esse véu, ele era muito grande, ele era muito espesso, ele era muito grosso e extremamente pesado. Não podia ser uma pessoa a carregá-lo, tinha que ser vários homens a carregá-lo. Agora imagine, Deus pegou com seus dedos e rasgou aquele véu. Tão simples, Ele abriu um caminho. Depois, mais tarde, esses mesmos sacerdotes
o costuraram de novo. Aqui em Portugal fala que coseram, né? Então eles costuraram novamente aquele véu. Então, olha só que situação. Enquanto Deus rasgou, quer dizer, abrindo o caminho, o homem fecha. Quer dizer, os nossos pecados nos conduz a fechar o caminho para Deus novamente. 46. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Quer dizer, a multidão agora reconheceu que ele era o Cristo, mas desprezaram que ele já havia dito que ele voltaria no terceiro dia. 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava a ele o reino de Deus. Ele, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo-o tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro, escavado numa penha onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando, elas prepararam especiarias e ungüentos e no sábado repousaram conforme o mandamento. Estamos mesmo pertinho do final, agora vamos ver a ressurreição do Senhor Jesus nos vários evangelhos e logo logo vamos entrar em Atos, né? O início da igreja terrena, né? Onde os apóstolos começam a pregar e multidões começam a se converter. Espero que as palavras de Jesus estejam tocando em você para transformar a sua vida. Que Deus continue abençoando você até o próximo vídeo.